segunda, 16 de setembro. Verso para memorizar. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Meu Deus, por que me abandonaste? Marcos 15, 34. Salve, Rei dos Judeus! Ouça Marcos 15, 15 a 20. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele. E o saudavam dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para fora a fim de o crucificarem. Pergunta 2. O que os soldados fizeram a Jesus? Isso é relevante? Os romanos espancavam os prisioneiros a fim de prepará-los para a execução. A vítima era despida, amarrada a um poste e depois açoitada com chicotes de couro, aos quais eram amarrados pedaços de ossos, vidro, pedras e pregos. Depois que Jesus foi chicoteado, os soldados continuaram sua humilhação, vestindo-o com um manto de cor púrpura, pondo uma coroa de espinhos em sua cabeça e zombando dele como rei dos judeus. Os soldados, chamados de tropa ou coorte, eram um grupo com 200 a 600 homens. A ironia da cena é evidente para o leitor, porque Jesus realmente era o rei e as palavras zombeteiras dos soldados proclamavam essa verdade. A ação dos soldados era uma paródia de como eles saudavam o imperador romano com as palavras Salve, Imperador César. Assim, há uma comparação implícita com o imperador. Os soldados zombaram de Jesus batendo em sua cabeça com um caniço, cuspindo nele e pondo-se de joelhos em falsa homenagem. Essas 3 ações são expressas no original grego com tempo verbal imperfeito. Nesse cenário, esse tempo expressa a ideia de uma ação repetitiva, ou seja, eles continuavam a espancá-lo, a cuspir nele e a ajoelhar-se em falsa homenagem. Jesus suportou tudo em silêncio. No padrão típico de execução romana por crucifixão, era exigido que o condenado carregasse a cruz, despido, até o local da execução. O objetivo, mais uma vez, era humilhar e envergonhar completamente a pessoa diante da comunidade. Os judeus, no entanto, abominavam a nudez pública. Marcos 15:20 observa que os soldados removeram o manto púrpura e colocaram as próprias roupas de Jesus em volta dele. Assim, aparentemente, essa foi uma concessão que os romanos fizeram aos judeus naquele momento e local. Pense em toda a ironia. Os soldados se curvaram e prestaram homenagem a Jesus como rei, em atitude de zombaria. Embora Jesus realmente fosse o rei, não apenas dos judeus, mas também o rei deles. Aqueles homens não sabiam o que faziam. A ignorância os desculpará no dia do juízo?